Muito bem, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. Gênesis capítulo 17. Eu vou ler do verso 1 ao verso 8. Gênesis 17, do 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da sua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Posso ouvir um amém? Muito bem, gente. Esse ano é o ano da experiência, né? Então nós precisamos estar atentos a cada experiência, a cada oportunidade que o Senhor vai criar e vai promover na nossa vida. É importante a gente ter discernimento mesmo, né? E prestar atenção que às vezes Deus faz grandes coisas em pequenos detalhes. Eu vou contar para vocês uma história, eu contei pela manhã. Nós temos um funcionário que trabalha no acampamento desde o início da obra do acampamento. E há algumas semanas atrás, o irmão dele surtou e saiu de casa e sumiu. Ficou algumas semanas sumido, né? E a família desesperada, quem já passou por isso, assim, perto, com um amigo ou com alguém de casa, sabe o drama que é, né? Eu me lembro, estava aqui me lembrando do apóstolo Acélio. Uma vez o pai dele, com 80 e poucos anos, sumiu. Também teve um surto e sumiu. E ele tinha recebido o salário dele, né, da aposentadoria. Aí some, você já imagina um monte de coisa. Foi assaltado, é um senhor de idade e tal. Nós ficamos semanas procurando, e o seu Arsênio foi encontrado dentro do rio, entre Itaperuna e Natividade. Um pescador encontrou ele agarrado nos galhos na beira de um rio. E o seu Arsênio vivo, volta para casa, ainda vive mais algum tempo. E o caso dessa semana, essa pessoa sumida, e o irmão então pediu oração, e nós mobilizamos algumas pessoas e começamos a orar. Aí o que acontece? Imagina aqui a situação. Tem algumas pessoas que estão mais acostumadas, talvez outras nem tanto, fazer esse trajeto Campos, Rio de Janeiro. De Campos ao Rio, nós passamos por várias cidades, né? Casimiro de Abreu, Itaboraí, São Gonçalo, enfim. Imagine bem quantos milhares de caminhões que passam todos os dias por essa BR. São milhares de caminhões que passam para lá, né, caminhoneiro? É muito caminhão que vai e que vem. Qual a possibilidade de um caminhão, onde o motorista é da fazendinha, passar por Itaboraí, na mesma hora que a pessoa sumida está passando na beira do asfalto? Qual a possibilidade? É quase que ganhar na Mega Sena, irmãos. Essa pessoa foi encontrada dessa forma. Um caminhoneiro da fazendinha, que conhecia essa pessoa, estava passando por Itaboraí, e ele olha na beira do asfalto, e a pessoa sumida estava lá, e ele volta para casa. Se eu não entender que isso é resposta de oração, eu nunca vou conseguir discernir
o valor das experiências que Deus promove na nossa vida. É o ano da experiência. E eu preciso estar atento, antenado à forma, aos meios que o Senhor vai criar, aos cenários que o Senhor vai criar para promover experiências para aqueles que estão vivendo esse ano. Mas eu preciso entender algo, que é o que eu quero compartilhar essa noite. Que tudo que Deus faz, que toda experiência que Deus promove, tudo tem um propósito. Deus não vai promover uma experiência como essa ou como qualquer outra, pela experiência em si. Tudo que Deus faz sempre tem um propósito além, sempre tem um propósito maior do que aquilo que eu apenas estou vendo ali. Entender o propósito de Deus em promover experiências da nossa vida, faz com que essas experiências tenham o real valor dela, para que eu não apenas viva a experiência e depois descarte, porque era só uma experiência. Eu preciso viver o propósito dessa experiência, que é o que vai acontecer além da experiência. E eu queria compartilhar isso com você, baseado na vida desse grande homem, herói da fé, pai da fé, que foi Abraão. Nós estamos tentando dar essa sequência, nas experiências bíblicas. Começamos lá na criação, depois falamos da queda, depois falamos de Noé, e hoje eu queria falar de Abraão, e o propósito de Deus, quando Ele promove uma experiência na vida de Abraão, e que se torna para nós uma referência, para que a gente viva não só as experiências, mas também para que a gente viva o propósito dessa experiência. Fique antenado, ligado aí, que eu creio que Deus vai te dar respostas esta noite, para que você possa viver experiências sobrenaturais com Deus, e que nunca uma experiência se perca, mas que ela se perpetue, porque essa é a promessa. Posso ouvir um amém? Então vamos lá. Qual o propósito de Deus em promover uma experiência com Ele? Primeiro, que conheçamos quem é Deus. Esse é o primeiro propósito da experiência. Deus promove experiências com o ser humano para que o ser humano o conheça como o Deus que Ele é. Pode parecer na cabeça de alguns que é algo muito lógico, mas não é algo tão lógico, e eu vou te explicar. Olha como é que Deus se apresenta para Abraão. É Ele que toma a iniciativa, desde que Ele chamou Abraão. Isso está registrado no capítulo 12 de Gênesis, quando Ele chama Abraão e dá uma direção para Abraão, que foi o chamado de Abraão. E aqui também, é Deus que se apresenta. Na experiência com Deus é sempre assim, é Deus se apresentando, mas Deus se apresentando a alguém que de alguma forma estava preparado para viver essa experiência, que no caso era Abraão. Então Deus chega para Abraão e se apresenta dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você está vivendo uma experiência que vai mudar a história da humanidade, Abraão. O mundo será dividido em dois momentos. O que o mundo viveu até aqui e o que o mundo viverá a partir daqui, porque através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Mas para que essa experiência que você vai viver tenha sentido não só para você, mas para o mundo inteiro, é importante que vocês saibam que eu sou Deus Todo-Poderoso. Que você me conheça, que você não apenas experimente algo da minha parte, que você não apenas conheça o que eu sou capaz de fazer, mas que você saiba quem eu sou, porque esse é o propósito da experiência, que a gente saiba quem é Deus, porque nós temos sim um grupo de pessoas, de cristãos, de pessoas que creem em Deus, que só conhecem Deus
aquilo que Deus é capaz de dar. Que os testemunhos que a gente ouve sempre tem a ver com algo que Deus deu. É o carro que Deus deu, é a casa que Deus deu, é o emprego que Deus deu, é a faculdade que Deus deu. E Deus dá. Isso não é um problema, Deus dá. E as pessoas vão conhecendo o que Deus dá, sem conhecer o Deus que deu. Mas o propósito da experiência não é conhecer o que Deus me dá, é conhecer o Deus que deu. Então ele se apresenta dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. O ano da experiência é o ano que nós vamos conhecer de Deus o que nunca conhecemos. É o ano que teremos revelações a respeito da pessoa de Deus, revelações que nunca tivemos. Porque a experiência tem o propósito de revelar o Deus que está por trás da experiência. Posso ouvir um amém? Então fique atento a isso. É o Deus que ouve oração, é o Deus que ouve a intercessão, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que rege a história, é o Deus que faz com que o caminhoneiro esteja no lugar certo, na hora certa, onde a pessoa que precisa estar ali vai estar ali, para que o encontro, nada acontece desalienado, não. Deus controla todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir uma salva de palmas dessa igreja? Deus tem propósito na experiência. E o propósito primeiro é que nós o conheçamos. Segundo propósito, quando Ele promove uma experiência, além que a gente o conheça, mas também que desenvolvamos um relacionamento com Ele. Então Ele chega para Abraão e fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E a segunda frase: anda na minha presença e ser perfeito. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Às vezes a religião ela consegue transformar coisas tão grandes em coisas tão sem valor e tão superficiais, né? Tão superficiais. Então às vezes as pessoas falam sobre andar com Deus como se fosse vir à igreja. E as pessoas às vezes confundem esse negócio, né? Não, porque eu vou à igreja. E às vezes confundem esse negócio de vir à igreja, de uma célula, de um evento, com andar com Deus. E a gente precisa entender com mais profundidade a grandeza que é andar com Deus. Presta atenção, gente. Quando alguém começa a crescer em alguma área da vida, isso não é ruim não, isso não é negativo não, isso é algo natural. Esses dias eu estava conversando com alguém sobre o nosso irmão Fernandinho, o cantor Fernandinho. Fernandinho já cantou aqui na igreja várias vezes, já foi na minha casa, nós já tomamos café juntos. Eu me lembro de fechar essa igreja para ele ensaiar, porque ele era da segunda igreja batista, e ele era muito renovado, e a segunda igreja não deixou ele ensaiar lá. Aí ele tinha um evento marcado, precisava de um lugar para ensaiar, aí ele ficou aqui uma semana ensaiando. Aí teve uma vez que ele precisou produzir um material, que ele ia lançar na época do DVD, né? Lançar um DVD novo, ficou lá dentro do estúdio. Isso aconteceu algumas vezes. Fernandinho cresceu, irmãos, hoje mora fora do país. Era alguém que sentava na minha mesa, e hoje para a gente falar com ele é difícil. Mas isso não é ruim não, é porque ele cresceu, isso é normal. As pessoas crescem, às vezes crescem numa profissão, crescem em alguma área, elas se tornam mais, o acesso às vezes se torna um pouco mais difícil. Quer ver, então, esse auê que está o Brasil vivendo, com a caminhada do Nicolas, né? Quando o Nicolas era vereador em Belo Horizonte, nós tivemos a oportunidade de trazer o Nicolas aqui, e por algum motivo eu não trouxe. Ano passado eu fiz de tudo para trazer o Nicolas, não conseguimos mais trazer o Nicolas, porque agora o Nicolas está num nível, irmãos, que para trazer, só de segurança para trazer aquele menino no lugar, você vai gastar quase que você gasta para trazer uma banda inteira. Então não é mal, é porque cresceu. Então a pessoa quando cresce, para você estar perto, se torna mais difícil. É assim que funciona, não é? Agora presta atenção no texto, irmãos. O texto não está dizendo assim, ó, eu sou o Fernandinho, eu sou o Nicolas Ferreira. O texto está dizendo assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso.
anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, aquele que está acima de tudo e de todos, nos chama a andar com Ele. Uma experiência, irmão, só cumpre o seu propósito se ela nos aproxima de Deus. Uma experiência só cumpre o seu propósito se ela gera intimidade entre a pessoa que viveu a experiência e o Deus que promoveu a experiência. Então presta atenção, porque todos os dias nós vivemos experiências com Deus. Todos os dias. Talvez a grande questão é justamente esse discernimento e entender que tem Deus por trás, né? Mas como Deus todos os dias faz coisas por nós e se revela a nós em coisas tão simples, mas que para nós, porque a gente tem isso todos os dias, a gente não valoriza. Coisas simples, como se assentar numa mesa, tomar um café e ter um pão. A Bíblia diz que o homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tem café na sua mesa, tem pão na sua mesa, porque do céu está sendo te dado isso. Mas se Deus faz tudo isso todos os dias, e eu não me aproximo dele, e isso não serve para eu andar em intimidade com Deus, então a experiência não cumpriu o propósito. Porque o propósito da experiência é gerar intimidade, é gerar relacionamento, é nos fazer andar com Deus. Presta atenção nisso, presta atenção, porque às vezes respostas simples, como agradecer, como reconhecer. Esse dia eu estava orando, eu estava agradecendo a Deus, não por aquilo que eu estava desfrutando no momento, mas eu estava agradecendo a Deus por isso, por eu entender que foi Ele. Porque enquanto tantas pessoas estão achando que tem o que tem porque são bons, quantas pessoas que acham que tem o que tem porque são trabalhadoras, tantas pessoas que têm o que tem e acham que tem porque merecem o que tem. Então quando a gente consegue parar e entender, eu não sou melhor que nenhuma daquelas crianças que morrem de fome na África, eu não sou melhor que nenhuma daquelas meninas violentadas na Índia, no Nepal, eu não sou melhor que nenhuma dessas outras pessoas que não tem o pão sobre a mesa. Eu só tenho o pão sobre a mesa porque do céu está sendo dado, e reconhecer isso é uma revelação que precisa ter uma resposta de gratidão. As experiências não nos aproximam de Deus, as experiências não cumprem o propósito dela. Não é só o que Deus é capaz de te dar, é o quanto Deus quer você perto dele. Posso ouvir amém, irmãos? Então o segundo propósito de uma experiência é nos aproximar dele, é nos fazer andar com ele. Terceiro propósito de Deus ao promover uma experiência é também que andemos de acordo com o que ele propõe. Isso aqui se torna assim um desafio talvez maior para muitas pessoas. Olha o que o texto está dizendo: farei uma aliança entre mim e ti. Ele repete isso: te multiplicarei extraordinariamente. Verso 4 ele repete: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Lá na frente, verso 7 ele repete: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Ele repete um termo, irmãos, que aliança é um contrato que tem regras. Que tem regras. Então ele está dizendo assim, ó: eu vou te abençoar, você vai andar comigo, eu sou o Deus da sua vida, mas eu vou fazer uma aliança com você.
E eu vou estabelecer a minha aliança com você. E ele repete: eu vou estabelecer a minha aliança com você. Em nenhum momento ele pede a opinião de Abraão. Em nenhum momento ele pergunta a Abraão: quais as suas condições, Abraão, para andar comigo? Quais as suas condições? O que você requer para andar comigo, Abraão? O que eu preciso? Ele pergunta. A experiência parte dele, andar parte dele, a revelação parte dele, mas as regras também partem dele. Quando Deus promove uma experiência, sempre Ele vai estabelecer as regras da experiência. Talvez seja esse aqui o motivo pelo qual a gente tenha tanta dificuldade em reter as experiências. Seja isso aqui. Quem está aqui nessa igreja há mais tempo, eu acredito que é unânime a gente reconhecer que nós vivemos um avivamento nessa igreja. O que a gente viveu há aproximadamente 25 anos atrás, e muitos que estão aqui são um resultado do que Deus fez aqui há 25 anos atrás. E por mais que eu saiba que todos os avivamentos da história, eles foram temporais, todos eles passaram, e eu acredito pelo mesmo motivo, porque em algum momento os responsáveis pelo avivamento deixaram de cumprir a aliança que Deus estabeleceu. Quando a gente sai da aliança, a experiência acaba. Quando a gente sai da aliança, a gente joga fora a experiência promovida. Então, há 25 anos atrás, nós vivemos algo aqui nesse lugar, irmãos, que foi algo sobrenatural, algo de extraordinário, todos os sentidos. As experiências que nós tínhamos aqui, de vidas salvas, de vidas curadas, de vidas libertas, de milagres que nós vimos aqui, e se tornou algo assim que a gente via sempre. Sempre, eu me lembro, eu sentado aqui na frente, eu acho que era o meu filho mais velho que estava do meu lado, há 25 anos atrás, isso tem um pouco menos, deve ter uns 20 anos mais ou menos, ele tinha uns 6 anos, sentado aqui, tinha uma senhora, e alguém orando por ela, e ela tinha o abdômen mais ou menos isso aqui, era muito grande o abdômen dela, era muito grande, eu não lembro o que ela tinha, não lembro, ela tinha, não sei se era eu vou falar porque eu vou errar, né? Tem um monte de médico aqui, depois vão me zoar que eu falei bobagem. Mas a barriga muito, muito inchada, ela tinha um problema sério. Enquanto a pessoa orava por ela, a barriga dela foi fazendo assim, na hora, assim, ó. A barriga dela voltou ao normal, todo quem estava do lado viu. E esse tipo de sinal nós víamos em quase todos os cultos. Quem se lembra da época da construção disso aqui, que nós não tínhamos banheiro aqui atrás, então nós construímos um banheiro de madeira aqui por lá de fora, que os pedreiros usavam durante o dia, e nos dias de culto era a gente que usava, né? O banheiro aqui de fora, de madeirite. Gente, a pessoa entrava no banheiro, ficava endemoniada lá dentro. E a correria que era para expulsar o demônio e abrir a porta do banheiro para ajudar a pessoa. Quantas vezes isso aconteceu? E a gente, de repente, uma igreja de 180 pessoas, chegou a 500, de 500 chegou a 1.000, e de 1.000 fomos a 2.000, e de repente nós temos quase 3.000 pessoas. Isso não podia ser resultado de um homem, de uma liderança, isso tinha que ser um avivamento, tinha que ser um agir de Deus entre nós, e foi um agir de Deus entre nós. E a pergunta, por que passou? Porque em algum momento, eu como pastor, nós como igreja, não seguimos as regras da aliança. Quando a gente não segue as regras da aliança, a gente desperdiça a experiência que Deus promove. Tem muitos casamentos que vivem isso, tem muitas famílias que vivem isso. Quantas pessoas, irmãos, dessa igreja, que não tinham nada, e que Deus veio, honrou, prosperou. E é interessante que quando não tinham nada, não perdiam um retiro,
dormia no colchão de inflável, no chão, mas não perdia um retiro, não perdia um evento. Se tinha um encontro, queria estar na cozinha trabalhando, queria estar envolvido de alguma forma. Aí de repente Deus começa a honrar, Deus começa a abençoar, Deus começa a prosperar. Aí hoje mora numa casa boa, num apartamento bom, tem um carro bom. Aí chega no retiro, eu vou para Guarapari. Como se Deus tivesse abençoado você, para você sair da presença dele. Quando a gente não entende e não segue as regras, nós estamos assinando um atestado para jogar fora a experiência que Deus promoveu. Presta atenção nisso. Deus tem propósito em tudo, mas tem que ser do jeito dele. Quantas pessoas desigrejadas, irmãos? Hoje o número de desigrejados no Brasil, se não é maior, é quase igual ao número de pessoas igrejadas. Nós temos mais pessoas que já passaram pela igreja e estão fora do que pessoas que passaram e ficaram. E sabe por que essas pessoas não estão dentro? Porque o pastor não podia ter falado aquilo. Não, porque a guitarra estava muito alta. Não, porque o ministro de louvor não podia, porque o louvor foi muito longo. Não, porque a palavra foi isso ou foi aquilo. Não, porque lá tem um irmão fofoqueiro. Irmãos, pessoas que têm coragem de falar que saiu da igreja porque tem fofoqueiro dentro da igreja. Irmão, isso é um absurdo, irmão. Vê se tem essas coisas entre nós. Não tem. Você está rindo de quê, irmão? Tem? Irmão, se você for sair da igreja porque tem gente ruim, muda para Marte, amigo. Porque o mundo hoje tem todo lugar gente ruim. Eu estava em casa agora à tarde. Esses dias eu me estressei com um, mas graças a Deus não fui eu que vi, foi minha mulher. Eu moro na última rua aqui desse quarteirão. A última rua, né, antes do valão. Quando eu comprei o meu terreno ali, construí a casa, na frente tinha um jardim, que era responsabilidade da prefeitura, tudo gramadinho, coqueirinho, lindo. Aí comprei o terreno, construí a casa. Desde que o Bocaibe foi prefeito, nunca mais o terreno foi limpo. Nunca mais foi limpo. Então já entrou prefeita, prefeito, sai prefeito, entra prefeito. O prefeito foi na minha casa, tomou café comigo, eu mostrei para ele. Você vai lá, está da mesma forma. Tem mais de 16 anos que a prefeitura não limpa o terreno, que deveria ser uma praça deles. Aí vem uma turma desavisada, ou deseducada, ou sem pai, sem mãe, sei lá sem quê, e vai jogar lixo ainda na rua. Aí joga bicho morto, e joga lixo e tal. Porque as pessoas, irmãos, são ruins, elas são más. A minha mulher foi falar com um camarada que estava jogando, não é só mato. Irmão, se é só mato, se não é um problema, joga na porta da sua casa e taca fogo, irmão. Por que tem que ser na porta da minha? É por que as pessoas fazem isso? Porque elas são más, são mal educadas. Você vai sair do planeta, irmão? Não, então isso não é argumento para você sair da igreja. Mas as pessoas saem da igreja não é porque a igreja é ruim, não. As pessoas não saem da igreja porque tem pessoas ruins dentro da igreja, não. As pessoas saem da igreja porque elas não querem seguir as regras que Deus estabelece para andar com Ele. Porque elas querem viver uma vida cristã do jeito delas. Porque elas querem estabelecer a forma. E se não for da forma delas, elas não aceitam. Só que elas se esquecem que elas não estão negociando com o homem, elas estão se relacionando com o Deus Todo-Poderoso, que não pede opinião para ninguém. Deus não pede opinião para ornamentar o céu, irmãos. Ele é soberano, Ele faz do jeito dele. Então, se a experiência que Ele promove, nós não nos adequarmos à aliança que Ele oferece, a gente desperdiça na mesma velocidade que a gente ganha. Deus tem um propósito na experiência. Amém ou não amém? E um propósito é que a gente ande na aliança dele. Que a gente aprenda a se submeter às normas, aos princípios,
que Ele estabelece. Fique atento a isso, para que você não jogue fora o que Deus tem dado a você. Tem alguém comigo ainda? Graças a Deus. Quarto propósito da experiência com Deus, ou que Deus promove para nós, é que vivamos uma transformação pessoal. Preste atenção nisso. Deus chega para Abrão e fala: Abrão já não será mais o teu nome, o seu nome será Abraão. E não era só uma mudança de nome, era uma mudança de identidade. E Deus não faz isso só com Abraão, Deus faz isso com Jacó. Já não será chamado mais Jacó, mas Israel. E assim Deus fez com algumas pessoas na história. E a mudança de nome não era só a mudança de nome, era a mudança de uma identidade e de um todo. Era a transformação de uma pessoa. Então, uma experiência que não nos transforma, ela não tem sentido. Ela não tem sentido. A nossa igreja, irmãos, para quem não conhece a história da nossa igreja, eu vou te contar rápido. Nós somos oriundos da Assembleia de Deus. Para quem não sabia, né? Nós somos oriundos da Assembleia de Deus. A igreja Ceifa, quando a igreja Ceifa nasce, ela nasce como uma ramificação da Assembleia de Deus. Então ela surge com o nome Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério Ceifa. A Ceifa nasce como uma ramificação da Assembleia de Deus. Com o tempo, eu vou lembrar o nome, não é confederação não, como é que chama aí? Enfim, esqueci. A liderança, convenção. A convenção da Assembleia de Deus chama o bispo Eliel e pede o bispo Eliel para tirar a Assembleia de Deus, porque não tinha ligação com eles. Então pede que tire a Assembleia de Deus e fique apenas Ceifa, já que não tinha ligação com a convenção da Assembleia de Deus mais. Então ele vai e tira, então vira Igreja Ceifa. Aí da Igreja Ceifa surgiu a Semear. Então a nossa origem, porque quando eu me converti na Ceifa, ainda era a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério Ceifa. Eu nasci na fé assembleiana. Então, irmãos, eu creio nos dons espirituais, eu creio no batismo do Espírito Santo, eu creio no falar em línguas, eu creio em profecia, eu creio em revelação, eu creio. E eu não tenho dificuldade com manifestação, irmãos, eu já vi coisas. Se eu não tivesse visto, se alguém me contasse, eu não acreditava. Porque o meio pentecostal tem coisas, irmãos, que só Deus entende. Né? Porque tem alguns irmãos que quando o Espírito Santo vem, sai até de perto, porque você corre o risco de levar uma mãozada, uma pesada. É gente que roda, é gente que pula, é gente que planta bananeira, é gente que quer subir na parede, gente que deita e baba, gente que ri, gente que chora. É uma loucura! E deixa eu te falar, irmãos, eu não tenho problema nenhum com isso. Você pode cair, você pode tremer, você pode rastejar, você pode babar, você pode rolar, você pode fazer o que você quiser. Se o Espírito Santo tomar a sua vida, você pode fazer o que você quiser, desde que quando você levantar, você levante transformado. Porque se você levantar a mesma pessoa, qual o sentido da experiência? Qual o propósito da experiência? Foi só para chamar a atenção? Foi só para mostrar para as demais pessoas que você é mais espiritual do que elas? Porque se foi esse o propósito seu, não foi o propósito de Deus. O propósito de Deus em promover uma experiência é transformar a gente. Então é depois que eu levanto, depois que eu parei de babar, de rolar, eu tenho que levantar uma pessoa liberta, curada, transformada. E qual é o problema? Que essas pessoas que às vezes caem, que rola, que baba, estão sempre com a mesma pereba. Nunca mudam. Então essa experiência não tem sentido. Porque o propósito de Deus em promover uma experiência na vida de Abraão
era que Abrão deixasse de ser Abrão. Você não vai ser mais Abrão. Você vai ser pai de multidões. Eu vou mudar você. Eu vou transformar a sua vida. As pessoas te respeitavam vão te respeitar porque agora você vai procriar, você vai gerar nações. Porque quando Deus entra na história de alguém e promove uma experiência na vida de alguém, é para transformar essa pessoa. Esse é o ano da experiência, irmão. Se prepare para Deus transformar você em quem Ele quer que você seja. Porque só uma experiência com Deus nos transforma em quem Deus quer que a gente seja. Ninguém tem o poder de transformar outra pessoa. É por isso que às vezes as pessoas oram errado, né? Tem marido que ora errado, mulher que ora errado, e gente que trabalha errado, que faz besteira, gente que fica se estressando, brigando para mudar o outro. Larga de ser sem noção, para não te chamar de outra coisa. Perder tempo. Ninguém tem o poder de transformar outra pessoa. Você pode até convencer alguém de se moldar a você, mas você pode ter certeza que em uma questão de tempo ela volta a ser quem ela sempre foi. Isso acontece de vez em quando, né? De vez em quando. Jovem, então, quando quer casar é uma festa, irmão. Jovem, quando quer casar, é lindo, né? Jovem é lindo. O cara quer casar, aí, sei lá, o pai, né? Geralmente o pai da moça, geralmente são os mais enjoados, né? Essa coisa mais rigorosa. Aí, às vezes o cara não se adequa e tal. Aí, ele vai se moldar, né? Então, às vezes ele é um cara que não tem, começa a ficar mais educadinho, começa a ser mais jeitosinho, né? Começa a tratar bem, não, mas ele não é aquilo. Ele está se moldando porque ele quer conquistar o outro lado. Aí ele conquista o outro lado. Depois que ele conquista o outro lado e casa, ele volta a ser o que ele sempre foi. Se ele era agressivo com a mãe, ele vai ser agressivo com a esposa. Se ele era mal educado com os pais, ele vai ser mal educado com o sogro, com a sogra e com a esposa. Contei a sua história, irmão. Desculpa. Revelei você. Deu ruim, né? Aí o que você vai fazer? Vai brigar? Vai jogar na cara? Não, porque você me enganou. Enganou mesmo. Porque ele queria tanto você que ele se moldou para ter você. Mas e agora, apóstolo, o que eu faço? Agora você vai orar para ele ter uma experiência com Deus. Porque só uma experiência com Deus é capaz de transformá-lo naquilo que ele pode ser. Não é você brigando, não é você discutindo, não é você jogando na cara, não. É você orando para ele ter uma experiência com Deus. Só uma experiência com Deus transforma alguém. Só uma experiência com Deus transforma um filho, transforma um pai, um marido, uma esposa, um amigo, um cidadão. Só uma experiência com Deus. Nós vivemos uma guerra nesse país, irmãos. Nosso país hoje está nas mãos de homens maus. Nosso país hoje está nas mãos de homens perversos. Nós precisamos saber orar por essas pessoas. Porque se tem uma esperança na vida dessas pessoas, é que elas têm uma experiência com Deus. E às vezes a gente acha que isso é impossível de acontecer. Às vezes a gente acha que é impossível um Alexandre de Moraes ter uma experiência com Deus. Às vezes a gente acha que é impossível um Lula da Silva ter uma experiência com Deus. Sim, tem algumas pessoas que estão tão comprometidas com as trevas que não tem mais caminho de volta. Sim, tem. Mas eu creio que tem muitas dessas pessoas que ainda existe uma possibilidade de uma experiência com Deus. Se Deus fez isso com o apóstolo Paulo, se Deus fez isso com tantos homens na história, quantos testemunhos que a gente ouve de muçulmanos, de terroristas do Hamas que se converteu. Deus pode salvar.
Deus pode mudar a vida de alguém. Na verdade, só Deus pode. Se você vive desafio de relacionamentos e passa o dia se estressando e brigando porque o outro, pare de se estressar. Você não vai mudar o outro. Comece a orar. O que o outro precisa é de uma experiência com Deus. A experiência transforma Abrão em Abraão. Posso ouvir amém? E o quinto propósito, quando Deus promove uma experiência, é que abençoemos muitas vidas. Quando Deus promove uma experiência na vida de alguém, Ele está pensando nas outras pessoas que serão tocadas, que serão alcançadas com aquela experiência. Toda promessa de Deus para Abraão, desde a chamada, está ligada a outras pessoas. Ele está falando de multidões, Ele está falando de famílias. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Irmãos, essa experiência aqui aconteceu há mais ou menos uns 4.000 anos atrás. A experiência de Abraão tem aproximadamente 4.000 anos. E sabe por que você está aqui? Sabe por que eu estou aqui? Por causa da experiência de Abraão. Nós somos as famílias que foram abençoadas por causa de Abraão. Nós conhecemos Jesus por causa de Abraão. Então, quando Deus promove uma experiência na vida de uma pessoa, não é para você pegar essa experiência, ficar vaidoso, soberbo, orgulhoso. Eu sou o espiritual, eu sou o cara. Não. Eu preciso pensar quantas pessoas serão abençoadas com a experiência que eu tive. Quantas pessoas serão tocadas com a experiência que eu tive. Quantas pessoas que vão conhecer o Deus que eu conheço com a experiência que eu tive. Porque se a experiência que eu tive morre em mim, ela não cumpre o propósito dela. O propósito final não sou eu. O propósito final são as milhares de pessoas que serão tocadas através de mim. É o ano da experiência, irmão. Nós não podemos calcular o que Deus vai fazer na vida de cada um de nós. Nós não podemos imaginar o que Deus vai promover na vida de cada pessoa dessa igreja. Nós não temos noção de quantas portas se abrirão e quanto de chuva que será derramado sobre a vida, sobre lares, sobre empresas, sobre negócios, sobre projetos, na vida de cada um de vocês. Nós não sabemos, mas presta atenção no que eu estou te falando. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Você viverá coisas esse ano que você nunca imaginou viver. Você vai andar em lugares, caminhar com pessoas, conhecer pessoas e lugares que você nunca imaginou. Mas quando você viver a experiência, se lembre: quantas pessoas serão tocadas, quantas vidas serão abençoadas pelo que Deus está fazendo na minha vida. Porque se a bênção termina em mim, ela não cumpre o propósito dela. Deus não tem problema de desfrutarmos das bênçãos, tá certo? Deus não tem problema com isso. Abraão foi um homem muito rico. Abraão foi um homem muito próspero, muito próspero. Deus não tem problema com a nossa prosperidade. Deus não tem problema que você tenha coisas, porque é Ele que dá. O problema é quando Deus nos dá e nos tornamos egoístas, achando que é só para nós. Não é. Tudo que Deus me dá, tudo que Deus me dá, tudo, em todas as áreas da minha vida, tudo que Deus me dá, Ele está pensando quantas pessoas que serão abençoadas através daquilo que eu dei para o meu filho e da minha filha. Tudo.
conhecimento, habilidades, unção, recursos, tudo que Deus nos dá, toda a experiência que Ele nos permite viver, sempre pensando quantas vidas serão abençoadas através de nós. Quantos aqui conhecem Jesus? Quantos aqui já receberam Jesus como Senhor e Salvador? Quantas pessoas que conhecem Jesus através de você? Quantas pessoas que vão entrar no céu por causa da experiência de salvação que você tem? Porque se a sua experiência de salvação para em você, ela não cumpriu o propósito. O propósito que Deus tem em me abençoar é abençoar multidões através de mim. Aonde você entra, às vezes tem lugares que você entra, que só você entra. Às vezes tem pessoas que você conversa durante o dia, só você conversa. Às vezes tem pessoas que precisam de você, e que só você tem acesso a elas. Você acha que tem a profissão que tem, porque você passou na faculdade que você escolheu? Eu escolhi fazer, sei lá, medicina, psicologia, eu escolhi fazer odonto. Ai, inocente. Você não escolheu fazer. Deus colocou você na beira da estrada na hora que o caminhão estava passando. Deus colocou você no lugar certo, na hora que Ele queria. Deus está dirigindo a sua vida e a sua história. Mas se você não usar isso para abençoar outras pessoas, o que Ele te deu perdeu o sentido. Eu tive uma ovelha da Peruna, ele era dentista, ele era um diácono, e ele falava, pastor, a melhor coisa que tem é evangelizar na hora da consulta. Aí eu falei, por quê? Porque o paciente não pode falar nada, então ele só ouve. Então enquanto eu estou lá fazendo a obturação, eu estou falando de Jesus para ele, e eu falo de Jesus, e quando não tem jeito eu oro por ele, ele não vai olhar, está com a boca aberta. Eu falei assim, gente, eu nunca tinha pensado nisso, né? Aí, olha que profissão extraordinária, dentista. Você vai ser um ganhador de alma. Cada pessoa que sentar ali, você ainda faz com aquele motorzinho do Satanás. Não tem aquele motorzinho do Satanás? Tem que pegar aquele motorzinho e fala assim, você aceita Jesus? Pronto, aceitou, acabou, orou, vai para o céu, glória a Deus, acabou a consulta. Tá aí, que maravilha. Você acha que Deus colocou aquele trem na sua mão só para fazer raiva nos outros? Não, pode ser para ganhar alma também, né? Enfermeiro. Quantos enfermeiros eu tenho aqui? Pessoal da enfermagem, técnico. Aí, quando você pegar a injeção, você pega uma maior. Na hora que você for aplicar a injeção, você pega assim, aquela de dar em cavalo. E fala assim, se você aceitar Jesus, essa é pequenininha, mas se você não aceitar, pode ser de cavalo. Tô brincando, irmão. Só estou querendo mostrar para você que você não está onde está à toa. Deus não abriu as portas para você chegar onde você chegou à toa. Deus não te deu a profissão que você tem só pensando na sua prosperidade. Nós temos pedreiros, serventes, construtores. Vocês se relacionam com empresários, com pessoas dessa cidade que nunca entram numa igreja evangélica, e vocês, por causa da profissão, entram na casa deles. Você está achando que você entra ali só para ganhar dinheiro e colocar tijolo, construir casas? Não, Deus está te colocando ali para que você possa falar dele. A bênção que me alcança, ela tem que alcançar a vida de outras pessoas. Você entendeu essa palavra? É o ano da experiência. Se prepare para o sobrenatural.
Se prepare para viver o extraordinário, mas esteja antenado. Tem propósito por trás, maiores do que nós. Você entendeu essa palavra? Amém. Vamos ficar de pé, eu queria orar com você. Eu tenho alguns minutinhos. Eu vou relembrar os propósitos antes de eu te chamar para orar. Primeiro, o propósito de Deus da experiência é que nós o conheçamos. O segundo propósito de Deus da experiência é que a gente se relacione com Ele. O terceiro propósito de uma experiência com Deus é que a gente ande de acordo com a aliança, com os princípios, com as regras dele. Quarto propósito da experiência é que sejamos transformados por ela. E o quinto propósito da experiência é que vidas sejam tocadas e abençoadas através daquilo que Deus faz em nós. Eu queria saber, quem nunca teve uma experiência com Deus? Eu nunca tive, apóstolo. Eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu já frequento a igreja, mas eu nunca tive uma experiência com Deus. E eu quero ter uma experiência com Deus. Esse é o primeiro grupo que eu gostaria de convidar para orar comigo. Se você deseja ter uma experiência com Deus, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Então é muito amplo o convite, né? Porque você pode ser um visitante, ou você pode ser um membro da igreja, que ama a igreja, que ama Jesus, mas nunca teve uma experiência com Deus. Aí você ouve uma palavra como essa e o Espírito Santo gera dentro de você esse desejo. Eu quero ter uma experiência com Deus. Se você é essa pessoa, quero que você tenha agora. Não fique esperando os outros não, porque tem gente que fica esperando quem é que vai primeiro, né? Aí quando o primeiro sair, vem uma renca atrás, né? Seja o primeiro. Se você quer ter uma experiência com Deus, eu queria convidar você a sair do seu lugar e a vir aqui à frente para a gente orar. O segundo público que eu quero também convidar a vir. Ninguém quer ter experiência com Deus, ou todos já tiveram? Poxa, que coisa linda, não precisa nem orar mais. Segura na mão da pessoa que está ao seu lado, vamos terminar. Estou falando, pode segurar. Porque a oportunidade é uma coisa que ou eu abraço ou eu perco. Se você nunca teve uma experiência com Deus, podia ser hoje. Mas como você não veio à frente, você perdeu. E assim é o ano da experiência. Deus vai promover a experiência e a oportunidade. Se você não aproveitar, você perde. Se você ficou com vergonha de vir à frente, você jogou fora, de voltar para casa transformado. Se você ficou preocupado com a pessoa que está do seu lado, o que ela ia pensar se você saísse, você jogou fora a oportunidade de sair daqui transformado. Deus não está numa feira, um monte de legumes apodrecendo, oferecendo. Ele é o que nós temos de mais precioso. Nós é que temos que correr atrás dele e não ele atrás de nós. Quando Deus abrir uma oportunidade para você ter uma experiência, se isso é importante para você, se é algo que você de fato deseja e precisa, você tem que jogar tudo para o alto e correr. Deus vai te dar outras, mas a de hoje você perdeu.